Sabe aquela imagem que se tem do purgatório? Almas, um fogo purificador, sofrimento. Parece até simples, não é? Mas e se por trás dessa imagem existisse um paradoxo? Uma pergunta que, olha, desafia tudo que a gente acha que sabe sobre corpo, alma e sobre a própria natureza da dor. E a pergunta é essa, bem direta. Como é que uma alma pode sentir fogo? Pensa bem, sem corpo, sem nervo nenhum, sem um cérebro para processar o sinal, como? Como é que se sente a agonia das chamas? E aí que a coisa fica impressionante. A busca por essa resposta nos leva a uma verdade que chacoalha tudo. A dor, na verdade, nunca foi do corpo. E o sofrimento espiritual, esse é infinitamente mais real, mais direto e mais absoluto do que qualquer tormento físico que a gente possa conhecer. Então, para a gente conseguir desvendar esse mistério todo, a gente precisa de uma chave. Uma chave filosófica mesmo. É tipo virar a nossa perspectiva de cabeça para baixo. E essa virada de chave quem nos deu foi um dos gigantes do pensamento cristão. Alguém que sacou, lá atrás, que a dor não é uma coisa que acontece no corpo, mas sim uma experiência da alma. Olha só, presta bem atenção nessa frase de Santo Agostinho, porque ela muda o jogo. Ele diz o seguinte: o corpo, sozinho, é matéria inerte, não sente nada. Pensa nos nossos nervos como fios, e o cérebro, um receptor. Mas a experiência real, a consciência daquela agonia que a gente chama de dor, isso acontece inteiramente na alma. O corpo é só um instrumento, sabe? É o gatilho que dispara uma dor que, no fundo, já é espiritual. E é aqui que a gente entende a consequência, e ela é meio assustadora. Pensa assim, em vida, o nosso corpo é como um amortecedor. Ele espalha a dor, limita o impacto, mas e sem ele? A alma se torna o que os filósofos chamam de simples, ela não se divide. Então a dor não tem para onde correr. Qualquer sofrimento que atinja a alma é sentido por inteiro, na sua totalidade. É uma intensidade pura, absoluta, sem nenhuma distração, sem nenhum alívio. É a dor em estado bruto. Bom, e a coisa não para por aí. A teologia escolástica, principalmente na mente genial de São Tomás de Aquino, foi ainda mais fundo. Ele foi lá e categorizou esse sofrimento espiritual. E o que se descobriu é que não é uma dor só. Na verdade, são duas agonias, diferentes, mas que acontecem ao mesmo tempo. E são elas que definem o que é a experiência do purgatório. E olha, é muito importante entender que existe uma hierarquia aqui. A arte medieval, com todas aquelas pinturas de fogo, meio que nos enganou. A maior dor do purgatório, acredite, não é o fogo. Não é a tal da poena sensus, a dor de sentido. O tormento principal, a agonia central mesmo, é a poena damni, a dor da perda. E é um sofrimento que não queima, ele rasga a alma. E tudo isso nasce de um único momento, um momento devastador de clareza. E que momento é esse? É o chamado juízo particular. Mas esquece aquela imagem de tribunal, juiz, martelo, não é nada disso. Pensa mais como um instante de epifania, total. Pela primeira vez na sua existência, a alma vê Deus como Ele realmente é. Beleza infinita, verdade infinita, amor infinito. E aí, nesse mesmo flash de luz, ela olha para si mesma e se vê com uma clareza que aqui na Terra é impossível. Vê cada manchinha, cada egoísmo, cada apego que a impede de se unir àquela perfeição toda. E esse vislumbre de Deus, ele cria uma tensão que é quase impossível de descrever. É uma tensão metafísica, insuportável, porque a alma vê aquele para quem ela foi feita, a fonte de toda a felicidade que existe. E ela é puxada, atraída para ele com um desejo, uma força que faz qualquer desejo daqui da terra parecer nada. Só que, ao mesmo tempo, a sua própria impureza, as suas imperfeições funcionam como uma parede, uma força de repulsão que a impede de chegar onde ela mais quer. Para tentar explicar essa tensão, Tomás de Aquino usou uma analogia que é simplesmente genial. Imagina só, a alma é atraída para Deus com a força de, milhões de ímãs. É um amor gravitacional, uma força que define a existência dela. Agora, imagina que as imperfeições dessa mesma alma criam um campo de repulsão com a mesma força, igualmente poderoso. A alma fica ali, presa nesse cabo de guerra cósmico. De um lado, querendo Deus mais do que alguém se afogando que a ar. Do outro, sendo violentamente empurrada para longe pela sua própria condição. Essa é a essência da poena damni. Ok, isso tudo explica a primeira dor. Mas e a segunda, a tal da poena sensus? Bom, para a gente entender esse fogo, tem uma analogia moderna que se encaixa de um jeito surpreendente. A gente pode pensar nela como uma crise de abstinência. Vamos lá. Em vida, os nossos pecados, os nossos apegos, eles vão criando
hábitos na alma. São como vícios espirituais mesmo. A gente treina a nossa vontade a procurar prazer no orgulho, na ganância, na luxúria, enfim. Aí vem a morte. O corpo se foi, o mundo material se foi. Mas e a vontade? Aquela vontade viciada. Ela continua lá. E ela ainda sente fome. Uma fome desesperada por coisas que simplesmente não existem mais. E é aqui que a analogia com a crise de abstinência fica cristalina. Só que é uma abstinência num nível absoluto, porque o sujeito sofrendo não é mais o cérebro, com seus limites, é a própria vontade da alma. O objeto do vício não é uma substância física, mas sim os apegos desordenados às coisas do mundo. E a intensidade não tem mais o limite da biologia humana. É uma fome espiritual total, um verdadeiro fogo interior que queima, até que a alma seja, digamos, reprogramada e passe a querer livremente só e unicamente a Deus. Certo. E é exatamente agora que a gente chega no paradoxo mais bonito e mais desconcertante de todos sobre o purgatório, que é a coexistência de um sofrimento que a gente nem consegue imaginar com uma paz e uma felicidade perfeitas. Eu sei, parece contraditório, né? Mas é aqui que está o pulo do gato, a chave de toda essa doutrina. Vamos pegar primeiro o lado da dor. Santo Tomás de Aquino aqui é taxativo, ele não deixa dúvida. Como a alma sente tudo diretamente, sem aquele filtro do corpo, a menor dorzinha do purgatório já é maior que o maior tormento que qualquer pessoa já sentiu na Terra. Pensa na pior dor física que se pode imaginar. O purgatório é pior. Mas aí vem o contraponto. O outro lado da moeda. A mística Santa Catarina de Gênova chega e diz o seguinte: tirando a felicidade de quem já está no paraíso, não existe alegria que se compare à de uma alma no purgatório. Peraí, a pior dor que existe e a maior alegria que existe, juntas, ao mesmo tempo? Como assim? Como é que isso é possível? A resposta para esse paradoxo cabe em uma palavra só: certeza. A alma que está no purgatório tem uma certeza absoluta que ninguém aqui na Terra tem. Ela sabe que está salva. Sabe que o seu destino final é o céu. E por causa disso, ela não se revolta contra a dor. Muito pelo contrário, ela deseja essa dor. Ela abraça o sofrimento com gratidão, porque ela entende perfeitamente que cada segundo de dor é um ato de amor de Deus. É como uma cirurgia que a está curando, que a está deixando digna do paraíso. A dor vira o caminho, e a alma tem pressa de percorrer esse caminho. E é exatamente essa certeza, essa esperança que não se abala, que cria a linha que separa de forma definitiva o purgatório do inferno. Eles não são tipo vizinhos no além-vida, não. São estados de alma completamente, diametralmente opostos. A gente pode resumir assim: o purgatório é como um hospital para a alma. O inferno, uma prisão eterna. No hospital, claro que tem dor, mas é a dor que cura. É uma dor movida pela esperança, pelo amor. O objetivo ali é a alta médica, a união final com Deus. Já na prisão, o que existe é desespero e ódio. A dor ali não cura nada. Ela é só a consequência final e para sempre da escolha de se afastar de Deus. Um é temporário e leva à vida. O outro é eterno e definitivo. No fim das contas, o que essa doutrina toda sobre o purgatório revela não é sobre a raiva de Deus, mas sim sobre a imensidão do seu amor. E ela nos deixa com uma pergunta que mexe com a gente. Se a união com Deus é algo tão santo, tão puro, que a menor poeirinha de egoísmo precisa ser queimada para a gente conseguir suportar essa união, então, como incrivelmente sublime, quão grandioso deve ser o amor que nos espera do outro lado. Fica a reflexão. Talvez a agonia do purgatório não seja o preço da nossa imperfeição. Talvez ela seja a medida exata da glória que a gente nem consegue imaginar, mas para a qual fomos criados.